Olá, amados! Vamos lá para a nossa aula 37.2, falando sobre variação linguística. Acompanhe comigo! Variação linguística, o que é isso? Variação linguística, o que quer dizer? É uma diversidade, olha você, que sofre o quê? Variação na língua. Já fala logo que a nossa língua é o quê? Dinâmica. Então, aula 37.2, de olho na tela. Temos aqui variação linguística, que são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e histórica. Temos aqui o seguinte, a variação linguística no contexto, ó. A língua dinâmica está sujeita a inúmeras variações, ou seja, ela vai sofrer mudança com o tempo. A variação é a diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Que elementos são esses? Vocabulário, pronúncia, morfologia e a sintaxe. Essa peculiaridade da língua está sujeita ao contexto histórico. Vamos lá. Antigamente ela falava vossum se, e agora o que ficou? Você, houve uma evolução. Escrever farmácia com PH, e agora a mudança é farmácia com F. Geográfico, a mesma coisa, você tem lá a macaxeira, eu chamo macaxeira, em outra região vai falar o quê? Mandioca ou aipim. E a questão sociocultural, a questão do nível, direcionada ao quê? A seu grupo específico. Que aí nós vamos ter a questão, a linguagem dos skatistas, a linguagem dos militares, a linguagem dos médicos, são os jargões. Aqui as expressões em desuso, temos várias aqui, ó. Tabefe, saque-planta, basbaque, chumbrega, sirigaita, alcunha, pachorra, garrucha, quipricó e balela. Por que aconteceu? Ó, variação histórica, sofre transformação ao longo do seu tempo. A variação regional, né? Também conhecida como dialetos. Temos aqui o seguinte, ó. Aqui o nosso pãozinho, né? O pãozinho francês, mas só que em outras regiões vai ser conhecida por outra cidade, vai receber um outro nome. Por exemplo, Rio de Janeiro, conhecido como pão de sal. No interior do Nordeste, pão aguado. Ceará, carioquinha. Rio Grande do Sul, cacetinho. Rio Grande do Norte, carequinha. Viu só? Houve o quê? Mudança. Tá dizendo? Na fala de diferente região. Beleza? Pode ser até do mesmo país, até do mesmo estado. Beleza? Essa variação ocorre quando a mesma língua é falada de forma diferente, de acordo com a localidade do falante. Temos aqui o dialeto caipira, pertence àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ter uma educação formal, em função disso, não conhecem a linguagem culta, a linguagem padrão. Temos aqui o seguinte, você, Chico, você não, é você que mora na cidade. Estou falando que não é você que se fala, é você. Ah, sim, claro. Olha só, houve o quê? Uma variação fonológica aqui, ó. Agora a paquera. Oi, tem problema de nós bater um papo? O que acontece? A mulher olha, fica toda encantada, mas na hora que o rapaz fala, poxa, acaba tudo. Beleza? E variações diatrásticas, né? Variação social, é de um grupo específico de pessoa. Vamos lá, como já falei, tem o nível fonológico e o morfossintático.
Fonológico, vai ter diferença no som, na fala, na pronúncia. Plantar, plantar, bom, problema, bicicleta e bicicleta. Morfossitático é questão da regência e da concordância. Eu vi ela, em vez de falar eu a vi. 10 real, 10 reais. A gente fomos, ou em vez de falar nós fomos. E os jargões profissionais, tá bom? A linguagem dos advogados, a linguagem profissionais da informática, jornalistas e médicos. E as variedades estilísticas, mudança de acordo com o grau de formalidade, que pode ser a linguagem formal, que você vai utilizar na hora de uma entrevista, numa palestra, num congresso, numa reunião empresarial, e a linguagem formal, que é aquela situação entre familiares e amigos. Lá, né, na linguagem formal, você vai poder fazer o uso de quê? De jargões e gírias. Belezinha? Então aqui terminando a nossa revisão e daqui a pouco a gente está aqui de novo com o nosso Tirando Dúvida. Até lá! Olá, amadinhos! Rápido, né? Vamos lá, vamos espreguiçou? Vamos lá para o nosso grande momento do Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Vamos para a primeira questão. Essa questão aqui é do Enem, tá certo? É antiga. Mandiga. Era a denominação que no período das grandes navegações os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideravam bruxos africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, mandinga designava a terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço e sortilégio. Então, pulo do gato. Vamos lá. O enunciado da questão no texto evidencia que a construção do significado da palavra mandiga resulta de contexto social histórico, B, diversidade técnica, C, descoberta geográfica, D, apropriação religiosa e contraste cultural. A, B, C, D ou E, nós temos aqui gabarito, letra A. Houve o que? Um contexto histórico, né? Contexto sócio-histórico. Vamos ver por quê? Vamos lá. O texto é marcado por um tipo de variação linguística identificada como histórica ou diacrônica. Esse tipo de variação é marcado pelo desenvolvimento da língua ao longo do tempo, tal como que aconteceu com o português medieval até o português atual. O texto mostra como a palavra mandiga era designada, era a denominação, e como foi sendo modificada, a palavra se tornou, por quê, e como se tornou, a palavra acabou virando. Então, houve essa variação diacrônica, que é histórica. Vamos lá, então, para a questão 2, amadinhos. Temos aqui algumas expressões, que são guri, tribufu, mano, dar rolé, da hora, dar um pedido, queimar o fio. Ó, são expressões idiomáticas da língua portuguesa? B, são neologismo incorporado ao léxico da língua portuguesa? C, são dialetos das regiões sul e centro-oeste do Brasil? D, são palavras e expressões que podem ser compreendidas apenas no sentido conotativo? E, são gírias e expressões utilizadas em diversas regiões do Brasil. Olha só, então, qual é a alternativa relacionada a essas expressões aí? A, B, C, D ou E? Qual que está correta? Apenas uma. Temos aqui o gabarito, letra E. São gírias e expressões utilizadas em diversas regiões do Brasil. Por quê? As gírias são utilizadas em diversas regiões do Brasil e podem ser compreendidas a partir do seu contexto de aplicação, no momento em que fala.
Vamos lá então, agora, amadinho, a questão 3, que fala o seguinte. A letra musical abaixo se compõe de alguns registros de variação linguística. Está afirmando. Identifico tecendo um comentário acerca do referido assunto, levando em consideração os preceitos trazidos pela linguística, em se tratando de tais variedades. Então, você vai dar uma lida e você vai fazer um comentário em cima dessa letra dessa música, tá bom? Vamos lá, cuitelinho. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham, as garças dá meia volta e senta na beira da praia, e o cutelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai, ai. Ai, quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução, enfrentei forte batalha. Ai, ai. E aí, o que você poderia comentar relacionado a variação linguística presente nessa letra de música, né? Dessa canção de Paulinho Vanzolini e Antônio Chandot. Vamos lá? Então, se o que você comentou, o que você escreveu, ó, se não conseguiu chegar, temos aqui, ó. O texto em referência, percebemos que o mesmo é uma variação regional relacionada ao termo cuitelinho, como também um forte predomínio da variação cultural, pois o mesmo não se adequa à norma padrão da linguagem. A letra musical é típico exemplo de que para a sociolinguística não existe a noção de certo ou errado. Existe sim diferentes falas, desvio linguístico, concebido de maneira errônea pela gramática tradicional. E aqui não causa o quê? O preconceito linguístico. Agora, temos aqui uma questão do Enem, né, sobre variações linguísticas do Enem de 2013. É a música do Gabriel Pensador. Temos aqui o seguinte, até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita gente você pode, você deve, você pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e é só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Então, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Então, Gabriel Pensador. Então, aqui tem o seguinte, as escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Vamos lá. Caráter atual pelo uso da linguagem própria da internet. B. Cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. C. Tom de diálogo pela recorrência de gíria. D. Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. E. Originalidade pela concisão da linguagem. A, B, C, D ou E, nós temos aqui já o gabarito, amadinho. Nós vamos lá para a letra D. A linguagem coloquial, adotada pelo Gabriel, confere à letra da música grande espontaneidade, marca do discurso utilizado no gênero textual rap. Gabriel Pensador. Belezinha? Vamos lá então. Agora o seu grande momento de treino, que é o nosso Se Liga no Enem. Temos aqui uma questão, né, do Enem de 2020. É possível afirmar que muitas expressões idiomáticas transmitidas pela cultura regional possuem autores anônimos. No entanto, algumas delas surgiram em consequência de diversos contextos históricos bem curiosos. Aquele é um cabra da peste, é um bom exemplo dessas construções. Para compreender essa expressão, tá repetida no Nordeste, faz necessário voltar a olhar para o século XVI. Cabra remete à forma com que os navegadores portugueses chamavam os índios.
Já peste estaria ligada à questão de superação e resistência, ao mesmo a uma associação com o diabo. Assim, com o passar dos anos, passou-se a utilizar tal expressão para denominar qualquer indivíduo que se mostre corajoso ou mesmo insolente, já que a expressão pode ter caráter positivo ou negativo. Aliás, quem já não ficou de nininho por aí? O termo, que normalmente tem significado de conversa interminável, monótona, resmungo, tem origem no tupi-guarani. Nhen significa falar. Agora aqui, a leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com A. Registro de inventário português brasileiro. B. Justificativa de variedade linguística do país. C. Influência da fala nordestina no uso da língua. D. Explorações do falar de um grupo social específico. E. Representações da mudança linguística do português. Então, a leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, ó, gabarito A, que é o registro de inventário do português brasileiro. Amadinho, pronto, agora vamos relaxar um pouquinho. Terminou a parte das atividades, tá certo? Vamos lá para o nosso clube de leitura da unidade 2. Temos aqui nosso romance, Capitães da Areia. Presta atenção, Jorge Amado, né? O narrador em terceira pessoa, onisciente, aquele que sabe até o pensamento das personagens. Ele é em terceira pessoa. O cenário onde acontece, a história se passa em Salvador, capital da Bahia. Os meninos dormem em um trapiche, que é um galpão abandonado, um barracão, e contam, né, sobre as ações, né, que eles cometiam, né, delitos. Eles roubavam casas, assaltavam na feira. Belezinha? Então, aqui, Jorge Amado, você já começou a ler? Já estou terminando, Amadinha, então ótimo. E vamos ver quais são as escolas, né, que enviaram as fotos do seu cantinho de leitura. Temos aqui o seguinte, olha só, a professora Shirley, da Escola Francisca Martendal, distrito de Boa Esperança, Chumbiguaia. Ela juntou a sua turminha e tirou aquela linda foto. Muito obrigada, professora Shirley. Será que tem mais? Vamos lá então, amadinha. Opa, não tem, porque aqui é o espaço que você ainda não enviou. Estou aguardando, tá? Para homenageá-lo. Belezinha? Mas vamos lá. Temos aqui a escola professora Juraci Lima Tavares, da extensão Lago do Cuniã, professora Maria Alba. Olha só, a professora enviou a turminha no momento que eles estavam estudando, fazendo as atividades, tá certo? Muito obrigada, professora Alba. Amados, vamos para o pensamento do dia, que traz o seguinte, aula de português. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. Carlos Drummond de Andrade. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. Pensamento de Carlos Drummond de Andrade. Beleza? Amados, quero aqui agradecer a vocês pela companhia e aguardo até a próxima aula.